Bom dia, meus amores, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. E se você quer mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha. Bora lá pra história de hoje, sem blá blá blá. Gosto assim, peraí, deixa eu ajeitar a câmera. Gosto assim, de já chegar contando a história para vocês. Então, simbora, muito obrigada aqui por vocês estarem comigo todos os dias. Oi, Dani, me chamo Alice, estou feliz em poder compartilhar com vocês a minha história. Não que eu tenha orgulho do que eu estou passando, muito pelo contrário. Queria estar vivendo uma situação bem diferente da qual estou vivendo hoje. Muito menos ter que passar por tudo que eu passei. Mas infelizmente a gente não muda o nosso destino. Se eu pudesse mudar, com certeza minha história seria outra aqui. Mas eu agradeço por você manter esse canal que nos dá a oportunidade de falar das nossas alegrias, angústias, frustrações e traições de uma forma sigilosa. Me chamo Alice, tenho 26 anos, sou casada e tenho 2 filhos. Eles são os verdadeiros amores da minha vida. Por eles eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu te acompanho já tem mais ou menos 2 anos e sempre gostei de assistir os vídeos. Sou daquelas Alices que acorda olhando o YouTube para ver qual história chegou no dia. E na primeira oportunidade já começo a assistir o vídeo. Raramente deixo para assistir um vídeo no outro dia, tá? Sempre assisto no dia que você posta. Bom, eu sempre quero ser uma das primeiras a comentar, pois assim as pessoas curtem meus comentários e muitas vezes até comentam. Gente, comentem no comentário de nossas amigas também, porque elas gostam, eu sei que elas gostam, eu também ficava muito feliz. Fico, né, quando eu comento em algum canal e alguém também comenta, eu também gosto, então comentem, por favor, né? Bom, mas vamos lá, gente. Ela falou que já tentou criar um canal para ela no YouTube, contando a rotina de vida dela. Mas infelizmente, Dani, nem todo mundo se interessou. Tive só 70 seguidores, então acabei desistindo. As pessoas não se interessavam pelas coisas que eu postava. Bom, amiga, a questão não é essa. A questão é que o YouTube hoje tem bilhões de canais, né? Então, eu comecei no YouTube lá no tempo que tudo era mato, tá? 10 anos atrás aí. E tinha menos canais, óbvio, né? Hoje tem muitos canais. Então, assim, eu sinto muita gratidão de vocês estarem aqui comigo, porque eu sei quantos canais também interessantes tem aí. E às vezes a gente nem consegue ver tudo que a gente quer, né? Porque a gente quer ver a história de um, a história de outro. Eu, por exemplo, eu tenho canais, assim, que eu gosto muito. Então, eu também assisto os vídeos que eles colocam, né? Mas tem canais, às vezes, que eu quero assistir e não dá nem tempo, gente. Sério, é incrível. Mas vamos lá. Dani, eu nasci numa família humilde. Meus pais sempre foram pessoas trabalhadoras. Porém, nenhum dos dois tiveram muitos estudos. E eles não conseguiram crescer na vida. Eles nunca tiveram... Desculpa, gente, é porque eu tô subindo um vídeo aqui no Instagram, aí fui olhar. Bom, eles nunca tiveram muito estudo e ambos nunca conseguiram crescer na vida. Eles também não tiveram muita ambição e sempre se contentaram com a vida que eles tinham. Eu, particularmente, sempre tive um sonho de me tornar advogada. Quando as pessoas me perguntam o que eu ia ser quando eu era criança, eu sempre falei advogada. Mas eu acabei concluindo somente o ensino médio. Né? Tentei, através do Enem, entrar numa universidade federal, mas infelizmente não passei. Cheguei até a pensar em tentar o FIES, mas meu pai nunca me estimulou a tentar financiamento do governo. Muito pelo contrário. Uma vez que eu procurei saber como funcionava esse programa, que poderia, né, trazer para ela aí a universidade, a chance, né? A pessoa com quem eu conversei me disse que provavelmente eu ia precisar de um fiador. E quando eu conversei isso com meu pai, a possibilidade dele ser meu fiador, ele falou um monte de coisa no meu ouvido.
Disse que eu ia ficar endividada, que eu não arrumasse um emprego, como eu ia pagar esse financiamento, e que ele falou que ia ter que acabar pagando a minha dívida. Ele também disse que esse tipo de curso não era para mim, que esses cursos eram para rico, que eu tinha que arrumar algum trabalho como técnica de enfermagem, pois eu faria um curso rápido que não seria caro e já começaria a trabalhar. Dani, eu nunca gostei do ambiente hospitalar, tá? Minha avó, quando era viva, ela passou muito tempo internada em hospital, por conta de um problema crônico que ela tinha de insuficiência respiratória. Quando eu tinha que ficar com ela no hospital, eu ficava apavorada. Eu tinha medo de tudo e por conta desses traumas eu nunca me empolguei para fazer esse tipo de curso, pois essa realmente não era a minha área. É triste, né, a gente ouvir que os pais não dão aquele apoio que o filho precisa, né? Seu filho precisa ouvir de você, você é capaz, não, a gente vai fazer isso juntos. Se você não conseguir pagar, eu vou te ajudar. Mas não, né? É mais fácil falar que o filho não vai conseguir. Ah, tá, pra quê? Você deve ser advogado. Vai ser, sabe? Vai fazer outra coisa. Vai fazer um curso rápido. Gente, enfermagem é uma profissão maravilhosa, né? O que seria de nós no hospital? Digo nós, porque eu já fiquei internada algumas vezes, sem as enfermeiras que tratam a gente com tanto carinho. Mas se não é a sua área, por exemplo, eu odeio ver sangue. Alguma possibilidade de eu fazer um curso de enfermagem? Alguma possibilidade de eu ser uma médica, se eu nem me vejo aplicando uma injeção em alguém? Então, assim, eu acho que isso também tem que vir de dentro da gente, as coisas que a gente gosta de fazer. E é muito triste ver pais que simplesmente eles não apoiam os filhos. Nossa, eu acho que é tão importante você apoiar seu filho nessa fase, mas ok, vamos lá. Eu não tive apoio de nenhum dos meus familiares para seguir meu sonho e acabei desistindo. Fui trabalhar como caixa, comecei trabalhando numa padaria. Sempre tive muita dificuldade para acordar cedo. Eu não conseguia me adaptar à rotina do trabalho. Eu tinha que entrar na padaria às 5 da manhã, acordar às 4, tomar banho correndo, pegar minha bicicleta e às 5 estar dentro da padaria. Como eu sempre tive dificuldade de dormir cedo, eu já chegava lá morta de cansada. E para mim era uma tortura ter que ficar lá até 2 da tarde. Depois tinha que pedalar meia hora e voltar para casa. Quando eu chegava em casa, eu tomava banho e dormia até às 6 da tarde. Depois eu ia encontrar uma amiga, ficava com elas até umas 10 da noite, voltava para casa, pois eu não conseguia dormir cedo. Fiquei nessa rotina por 2 anos. E sempre o dono da padaria me prometia que ia mudar meu horário, mudar meu turno, mas sempre que aparecia uma oportunidade no turno da tarde, ele privilegiava outra pessoa. Eu acabei me cansando e acabei pedindo demissão. Fiz de tudo para que ele me demitisse, para que eu não perdesse meus direitos, mas ele acabou me vencendo pelo cansaço e eu acabei pedindo demissão. Eu não aguentava mais aquela rotina. Depois de um tempo que eu pedi demissão, arrumei um emprego como caixa de supermercado. Era uma grande rede que tem no meu estado, num horário que eu sempre quis trabalhar. Assim que arrumei esse emprego, eu fiquei bem feliz. Eu conseguia fazer todas as coisas que eu gostava. Eu trabalhava de 1 da tarde às 9 da noite. E nos finais de semana eu podia sair com as minhas amigas e chegar em casa tarde, pois eu podia dormir até às 11. Depois eu ia trabalhar e a única coisa ruim é que raramente eu tinha folga nos finais de semana. Mas pelo menos eu conseguia fazer as coisas que eu gostava conciliando o meu trabalho. Com 6 meses mais ou menos que eu estava trabalhando nesse supermercado, eu comecei a me interessar pelo Elber. Ele trabalhava no açougue. Eu já conhecia ele de vista e sempre achei ele um gato, mas a gente não tinha nenhum tipo de proximidade. Um dia teve um churrasco na casa de uma menina que também trabalhava com a gente. Era feriado de 1º de maio, dia do trabalho. E essa era uma data que ninguém trabalhava. O supermercado não abria. O povo do supermercado então organizou um churrasco na casa dessa menina. E nesse dia, Elber levou um monte de carnes. Eu até achei estranho um funcionário do açougue ter dinheiro para comprar tanta carne assim. Mas ele disse que ele ganhava de presente de alguns representantes. Então, nessa data específica, ele ganhou por conta do dia do trabalho.
Lá no churrasco, eu e Elber começamos a conversar. E como estava todo mundo muito animado, pois tinha muita bebida, o povo estava curtindo o feriado. Começamos a dançar. Assim como eu, ele também adorava funk. Depois de um tempo que a gente estava conversando e bebendo, Elber começou a dar em cima de mim e disse que há muito tempo ele queria me conhecer melhor, mas que lá no trabalho era difícil arrumar tempo para conversar. E começou a me elogiar, dizendo que eu era muito animada, que eu era muito bonita, que eu dançava bem. Quis saber um pouco mais da minha vida, se eu tinha namorado, com quem eu morava. Essas curiosidades que a gente tem quando conhece uma pessoa, né? Eu disse para ele que eu era solteira e que eu tinha terminado com um namorado há alguns meses e que desde então eu estava sozinha. Ele me disse que ele também tinha terminado um relacionamento e que desde que ele e essa moça terminaram, ele morava sozinho, pois os familiares dele moravam em outro estado. Nesse dia, Dani, passamos praticamente o churrasco todo conversando e dançando. Quando a festa acabou, ele me disse que queria combinar de sair comigo mais vezes. Eu disse a ele que era só a gente combinar, que eu ia gostar muito de sair com ele, pois ele era um cara muito animado. Nessa mesma semana, conversamos dentro do trabalho e marcamos de sair na sexta-feira, depois do expediente, né? Bom, eu saí às 9 e ele saía às 10, então fiquei esperando ele até às 10, próximo ao trabalho. Lá no trabalho tinha um banheiro e um vestiário, então tomei um banho, me arrumei e fiquei esperando ele sair. Quando ele saiu, eu imaginei que ele fosse sair já pronto pra gente ir pro baile. Mas ele deu uma desculpa que tinha esquecido a bermuda e falou que tinha que passar em casa para pegar, mas que seria jogo rápido. Ele ia tomar um banho e mudar de roupa. Eu então subi na moto dele e fomos para a casa dele. Chegando lá, ele pegou uma garrafa de vodka e começou a fazer umas caipivódicas pra gente. E lá na casa dele, a gente começou a se pegar. E acabamos transando antes de ir pro baile. Na verdade, gente, eu já tava doida pra ficar com ele desde o churrasco, na casa da minha amiga. Mas como naquele dia tinha muita gente do trabalho, não rolou. Bom, depois que transamos e tomamos um banho, eu me arrumei novamente, ele me chamou na cozinha, tirou um pino de... Tirou um pino de cocaína, né, do armário e perguntou se eu curtia. Acho que vocês ouviram um barulho aí, foi o alarme da casa da vizinha, mas ela já acertou. Alarme falso. Vamos lá. Então, eu falei que eu já tinha experimentado uma vez, mas que não tinha me feito bem. Eu gostava de vez em quando de fumar um baseado, mas só de vez em quando. Deixei claro que eu não tinha nada contra ele usar, desde que ele não ficasse louco do meu lado. Ele disse que ele ficava de boa, e ele usou ali na minha frente. Fomos pro baile. Ele realmente ficou de bem, porém muito agitado. Ai, amiga, eu não subiria nessa moto nunca com esse homem drogado. Depois desse dia que a gente ficou pela primeira vez, eu comecei a esperar ele todos os dias até as 10 e íamos embora juntos, pois ele tinha moto e me dava carona. No início, a carona, na maioria das vezes, era para minha casa. Depois de um tempo, íamos ficando juntos e ia para casa dele. E sempre que a gente ia para lá, tinha algo pra gente beber. Ele sempre usava também alguma coisa, mas ele sempre ficava de boa. Quando ele usava, ele ficava com tesão danado e a gente muitas vezes passava a noite transando. Bom, eu sempre adorei sexo e Elbert sempre teve uma disposição que meus namorados nunca tiveram. Com o tempo a gente estava junto e acabei engravidando. Eu não estava planejando ter um filho naquele momento, mas ao mesmo tempo também eu não fazia nada para me proteger e acabou sendo inevitável engravidar. Depois que meu filho nasceu, tirei minha licença maternidade. E já no final da licença, acabei engravidando do segundo filho. Voltei a trabalhar grávida novamente, o que não foi muito bem visto pelos gerentes do mercado. E também pelos meus pais, que nunca foram com a cara de Elber. Depois que meu segundo filho nasceu, venceu minha segunda licença, eu e Elber decidimos que eu iria ficar em casa cuidando das crianças. E eu consegui fazer um acordo com o trabalho e eles me demitiram. Comecei então a vender Natura, comecei a trabalhar dentro de casa. Elber, além de ganhar o salário dele no mercado, ele também aparecia sempre com carnes, sempre dizia que tinha ganhado dos fornecedores.
Sempre achei aquilo muito estranho, mas eu não ficava perguntando por que dele sempre ganhar uma quantidade tão grande de carnes. Ele muitas vezes revendia essa carne, com esse dinheiro ele complementava a renda lá em casa. Só que uma coisa estava me incomodando. Elber estava cada vez usando mais drogas. E eu sempre falava que ele tinha que dar uma maneirada, que a gente estava com 2 filhos pequenos dentro de casa. Ele precisava parar ou pelo menos diminuir aquela porcaria. Além dele estar gastando muito dinheiro com isso, ele não ficava quase nada com as crianças, pois quando ele não estava no trabalho, ele estava na rua usando drogas. Ou estava em casa bebendo e usando. Dani, de um tempo que a gente estava junto, as crianças já estavam um pouco maiores, eu tive minha primeira grande decepção com ele, pois eu descobri que ele estava usando crack. Quando ele começou a usar essa merda, ele se transformou em outra pessoa. Ele começou a virar noites na rua, começou a faltar ao trabalho, coisas que ele nunca fazia antes. Começou a se tornar uma pessoa impaciente, agressiva. Ele não tinha mais paciência comigo nem com as crianças. Eu não tinha confiança de sequer deixar ele levar as crianças na creche. Eu tinha muito medo dele fazer uma loucura e levar meus filhos para outro lugar. O pior é que meu filho mais velho sempre pedia para sair com o pai, mas eu nunca tinha confiança em deixar. O crack começou a deixar Elber transtornado. Depois de 1 ano, mais ou menos, que ele estava nessa vida, ele acabou sendo preso em flagrante. E o pior, essa prisão aconteceu dentro do trabalho, pois descobriram que ele estava desviando carne do açougue do supermercado. Armaram uma tocaia para pegar ele em flagrante. E quando conseguiram provar que ele realmente estava roubando, chamaram uma viatura. Ele saiu algemado, gente. Antes mesmo dele chegar na delegacia, algumas meninas que eu conhecia da época, que eu ainda trabalhava lá, me ligaram e me contaram o que tinha acontecido. Eu fiquei desesperada. E a primeira reação que eu tive foi ligar para meu pai para contar o que tinha acontecido e para ver se ele podia me ajudar em alguma coisa. Meu pai deixou claro para mim que a única forma que ele poderia me ajudar era arrumar um espaço na casa dele para que eu pudesse ir para lá morar com meus filhos. Ele deixou bem claro também que ele só me aceitaria lá com as crianças se eu esquecesse que o Elber existia, pois desde que eu comecei a namorar com ele, meu pai nunca gostou dele. Fora isso, meu pai me deu o maior sermão e começou a relembrar vários conselhos que ele já tinha me dado anteriormente para que eu largasse Elber. E nesse dia, eu discuti com meu pai. Falei que eu não queria mais nenhuma ajuda dele, que eu ia me virar sozinha para tentar tirar Elber daquela situação. Eu acreditava na inocência dele, pois mesmo eu sabendo que ele era um viciado, eu sabia que ele não era um ladrão. E mesmo que ele estivesse roubando no mercado, ele tinha roubado para sustentar um... Ah, não, Alice, eu não estou lendo isso. Ele tinha roubado para sustentar o vício dele, que no caso, ele não precisava de cadeia, e sim de uma clínica de internação, pois ele era mais doente do que bandido. Dani, depois desse fato, Elbert ficou 2 meses preso e depois foi solto para responder em liberdade. Ele era réu primário, como ele foi detido por ele foi demitido por justa causa, então ele perdeu praticamente todos os direitos que ele tinha para receber do mercado. Por sorte, eu tinha um dinheiro guardado e também alguns amigos dele e meus do mercado ajudavam com compras, por isso a gente não passou necessidade. Quando as coisas apertaram mais, eu deixei meus filhos na casa do meu pai para eles se alimentarem lá. E eu comia o que tinha em casa. Muitas vezes era só miojo. Bom, quando o Elber saiu da prisão, ele passou os primeiros meses sem usar nenhuma droga. Começou a trabalhar de motoboy com a moto que ele tinha. Isso criou dentro de mim uma expectativa muito grande que tudo ia mudar e as coisas iam melhorar, né? Ele ia se levantar, ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Só que depois de um tempo ele começou a ter recaídas e começou a usar drogas com muita frequência. Muito mais do que usava antes. Ele também começou a arrumar dívidas com traficantes e por conta dessas dívidas ele acabou perdendo a moto dele. Quando isso aconteceu, ele estava no fundo do poço. Eu dei um ultimato nele e falei que se ele quisesse ajuda, eu iria ajudar.
Mas se ele quisesse continuar nessa vida, eu ia pegar meus filhos e eu também iria para casa do meu pai. Mesmo eu sabendo que meu pai todos os dias ia jogar na minha cara, né, de eu ter continuado com Elber. Depois que ele foi preso, ter continuado com Elber depois que ele foi preso. Mas eu ia aguentar aquilo calada, pois eu ia ficar ouvindo meu pai falando no meu ouvido. Seria melhor ficar lá do que ficar com o traficante da porta da minha casa cobrando ele, colocando a minha vida e dos meus filhos em perigo. Ele então decidiu se tratar. Enquanto os nossos filhos estavam na creche, eles estudavam em horário integral, eu comecei a procurar ajuda no CAPS. Até que eu descobri, através de um conhecido, uma clínica mantida por uma igreja evangélica. Depois de algum tempo, com autorização da justiça, já que ele estava respondendo o processo, eu consegui uma vaga para ele se internar. Assim que ele foi internado, eu tive que ficar 30 dias sem poder vê-lo. E assim que eu pude fazer a primeira visita, ele já tentou me convencer de que ele estava bem. Ele disse que já podia voltar para casa, que ele precisava sair de lá para trabalhar, que ele estava preocupado com as crianças. Mas eu deixei claro para ele que, em primeiro lugar, ele tinha que priorizar o tratamento e que, quando ele estivesse bem, ele voltaria para casa. Ele quis saber como eu estava me virando para pagar as contas, como eu ia colocar comida na mesa, né? Agora ele estava preocupado, né? Eu então menti para ele, disse que estava vendendo bem os produtos da Natura, que algumas amigas minhas também estavam me ajudando, que meu pai me ajudava. E assim que ele saísse dali, a revelia, né? Sem autorização da clínica, eu iria sair de casa. Se ele saísse sem autorização da clínica, eu ia sair de casa, pois eu não queria mais passar o que eu estava passando. Eu então consegui convencê-lo a ficar. Quando fui conversar com o responsável da comunidade terapêutica, ele me disse que o tratamento de Elber ia durar 1 ano. Isso começou a me deixar bem assustada, pois tudo que eu tinha falado para o Elber, de certa forma, era mentira. Eu não estava vendendo nada, meu pai não estava me ajudando, né? O que meu pai ajudava era quando as crianças iam para casa dele. E eu estava com várias contas vencidas dentro de casa. Então voltei da comunidade terapêutica totalmente desnorteada, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Meu pai já tinha deixado claro que ele não ia me ajudar enquanto eu não saísse de casa. Eu não tinha como ficar insistindo em pegar dinheiro emprestado com as minhas amigas, pois eu nem sabia quando eu ia poder pagar, né? E ela falou assim que mandava currículos, chamavam para entrevista, perguntavam se eu tinha filhos, eu falava que tinha, falava a idade, disfarçavam e falavam que depois me retornariam. E esse retorno nunca acontecia. Isso só ia aumentando a minha angústia, minha aflição. As contas lá em casa aumentavam. Era muito difícil ouvir dos meus filhos pedirem para comprar um pacote de biscoito e eu nunca ter dinheiro. Até que um dia a concessionária de luz foi lá em casa e cortou a minha luz. Gente, nesse dia eu já estava mal. Minha geladeira vazia. Eu já estava beirando o desespero. E para piorar, foram cortar minha luz e meu filho mais novo é asmático. Ele sempre precisa usar nebulizador à noite. Então eu liguei para a Mara, que foi minha vizinha, quando eu ainda morava com meu pai. Contei meu desespero para ela e nesse dia ela salvou minha vida. Falou que passaria na minha casa e me emprestaria R$500. Eu falei com ela que eu não sei nem quando eu poderia pagar. Ela disse que não precisava me preocupar. Ela não estava precisando daquele dinheiro, mas ela falou que iria me falar sobre um negócio que eu poderia ganhar um dinheiro rápido. Então eu fiquei bem curiosa, imaginando várias coisas na minha cabeça. Inicialmente achei até que fosse alguma coisa da internet, né? Nesse mesmo dia à noite, ela passou lá em casa e pagou pelo Pix dela os 3 talões de luz que estavam atrasados. Davam R$380. Ela me deu os 120 restantes para eu comprar alguma comida para as crianças. Nesse dia, ela ainda pediu 2 pizzas e mesmo sem luz em casa, as crianças foram deitar bem felizes. Eles sempre adoravam pizza e tinha tempo que eles não comiam algo diferente. Quando eu coloquei as crianças para deitar, a gente começou a conversar e ela foi direto ao assunto. Ela começou a me contar que quando ela ficou desempregada, ela teve dificuldades para arrumar emprego e quando acabou o seguro-desemprego, ela começou a ficar agoniada, pois ela não arrumava nada.
Então uma amiga falou isso para ela sobre um site de acompanhantes, que era só colocar um anúncio lá com umas fotos e que não era obrigatório mostrar o rosto. Essa amiga tinha falado para ela que estava ganhando um bom dinheiro nesse site. E mesmo com medo, essa minha amiga resolveu colocar um anúncio. No primeiro dia ela fez R$ 400. Depois disso ela nunca mais largou o site. Ela estava ganhando um dinheiro que ela jamais pensou que fosse ganhar. Quando ela falou isso comigo, eu falei que eu não julgava, né? Mas o meu caso era diferente, pois mesmo eu sendo internada, a gente estava juntos. E não seria justo eu fazer isso com ele, já que ele estava ali tentando se tratar. Além disso, eu tinha 2 filhos pequenos, e com que cara eu ia olhar para os meus filhos depois de transar por dinheiro? E mais uma vez eu deixei claro para ela que eu não a julgava, mas que eu ia continuar tentando arrumar um emprego. Ela entendeu numa boa, mas ela me deixou à vontade caso eu mudasse de ideia. Disse que eu poderia falar com ela e ela me ajudaria nisso. Quando ela foi embora aqui de casa naquele dia, eu não posso negar que eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu decidi continuar mandando os meus currículos, até que depois de alguns dias me chamaram para uma entrevista no Hortifruti. Nessa entrevista, como eles não me perguntaram nada assim de filhos, acabei omitindo, né? Não falei nada também. Bom, depois de 2 dias fiz o exame admissional numa clínica. Fiquei radiante de felicidade, pois eu estava precisando muito daquele emprego. Mesmo o salário não sendo tão alto, dava pelo menos para pagar a luz e colocar comida na mesa dos meus filhos. Daí eu comecei a trabalhar no Hortifruti num horário que dava para deixar meus filhos na creche e ir para o trabalho. E eu saía do Hortifruti correndo, pegava eles no final da tarde. Combinei de não fazer horário de almoço para poder sair mais cedo, pois na minha entrevista acabei mentindo que eu fazia faculdade. Mas na verdade era para buscar meus filhos. Eu até entendo porque ela mentiu, né? Porque toda vez que ela falava que tinha filho, ninguém contratava, então ela decidiu omitir aí, né? Bom, 2 meses que eu estava trabalhando lá, meu filho teve uma crise de asma e precisou se internar. Eu tive que faltar 3 dias do trabalho para ficar com ele. E como eu estava com contrato de experiência, acabei sendo demitida. E para mim isso foi meu limite. Eu fiquei arrasada. Com o dinheiro que eu tinha recebido, eu paguei as contas, inclusive a Mara, mas praticamente não sobrou nada. Teve um dia que a minha geladeira estava vazia novamente. Meus filhos pedindo iogurte e eu sem dinheiro para comprar nada. Gente, me bateu uma angústia, eu comecei a ter uma crise de choro e decidi deixar o orgulho de lado e liguei para a Mara. Falei que eu queria postar minhas fotos nesse site. Ela então combinou comigo de ir lá em casa, pois ela ia me ajudar com isso. Mas, gente, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, tá? Mais uma vez ela me ajudou. Ela pagou 1 mês para mim nesse site, porque tinha que pagar para colocar as fotos. E mais uma vez ela me prestou um dinheiro para que eu pudesse fazer uma compra lá para casa. Me emprestou também umas lingeries para eu tirar as fotos e também para eu usar nos primeiros programas. Ela ainda me orientou como eu colocava o texto dos meus serviços. E no mesmo dia que eu publiquei meu primeiro anúncio, eu já fiz meu primeiro programa. Foi tão rápido que não dei tempo nem de ficar ansiosa. Eu não vou falar para você que foi fácil tirar a roupa e transar com um cara que eu nunca tinha visto. Mas desde esse primeiro programa que eu fiz, eu estava tão determinada que eu estava fazendo aquilo pelos meus filhos e pela nossa sobrevivência. Por sorte, esse primeiro programa ela falou que foi bem tranquilo. Eu saí com um senhor de idade que sequer me penetrou. Isso me deu forças e me encorajou para os outros. Principalmente quando eu vi que tinha ganhado R$ 200 em menos de 1 hora. E assim que eu saí do motel, eu já comprei uma botija de gás. Dani, eu já estou nessa vida há 4 meses. Claro que não são todos os programas que são tranquilos. Às vezes pego homens estúpidos que só querem me usar, mas a grande maioria das vezes os caras que eu pego são carinhosos, carentes, educados. Inclusive tem quase 2 meses que eu estou saindo com um cara de 43 anos que está se divorciando. Esse cara trabalha como soldador, diz que está apaixonado por mim. E eu também me sinto muito atraída por ele, sabe? Ele nunca me tratou como uma garota de programa.
Inclusive, ele já me disse que assim que ele se separar, ele vai voltar para a terra natal dele, Fortaleza. E disse que gostaria muito de levar a mim e meus filhos. Mas eu não sei se ele está falando isso da boca para fora ou se ele realmente gosta de mim de verdade. Às vezes a gente, né? Às vezes que a gente tá junto ali, ele fala essas coisas pra ela. Sempre rola uma química boa entre nós. Ele é um dos poucos clientes que eu beijo na boca, pois só o beijo dele me enche de tesão. Eu não posso negar que eu tenho sentido algo diferente por ele. Toda semana eu fico na expectativa dele me ligar pra gente sair. E não é só pelo dinheiro, mas também pela companhia. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, nunca mais faltou absolutamente nada aqui em casa. Para mim e para os meus filhos. Muito pelo contrário, minha geladeira está sempre cheia. Eu estou sempre com dinheiro para levar eles para passear, levo no parque, no shopping, compro uma roupinha nova. Minha família acha que estou trabalhando fazendo faxina e que eu estou ganhando um bom dinheiro com faxina. Bom, Dani, eu nunca atendi, nunca vou atender nenhum cliente dentro da minha casa. E mesmo eu estando trabalhando com isso, eu não larguei as mãos de Welber. A cada 15 dias eu vou visitá-lo. Só não vou toda semana, pois eu fico distante à clínica. Estou descrevendo essa história no início do mês de setembro. A previsão que o dono da comunidade terapêutica me deu é que até o Natal ele pode voltar para casa. Vou ser sincera, eu não sei se eu estou disposta a passar por tudo que eu passei novamente. Eu tenho muito medo de quando ele voltar, ele não consiga se controlar e tenha uma recaída. Só eu sei o que eu passei com esse homem por causa do vício dele. A vergonha dele ter roubado, né, num trabalho que eu já trabalhei e ele trabalhava. Também nunca vou esquecer as vezes que eu não tinha nada na minha geladeira para oferecer aos meus filhos. E eles ficavam me pedindo as coisas e eu falava que no outro dia eu ia comprar. E eu nunca tinha dinheiro para comprar. Ai, gente, era muito humilhante, muito. Então, Dani, sinceramente, eu não sei o que vai ser quando ele sair da clínica. Mesmo eu não sendo nenhuma top model, eu consigo tirar quase R$2.000 por semana. Esse dinheiro que eu tiro, dá para eu viver muito bem. Sempre tive o sonho de fazer faculdade de Direito. E essa pode ser a oportunidade para eu juntar meu dinheiro e fazer. E mudar também, né, o futuro dos meus filhos. Meus pais não são idiota. Eles acham que tem alguém me bancando. Inclusive, meu pai me alertou para que se eu tivesse outra pessoa para tomar cuidado, pois o Elbert pode voltar e querer se vingar de mim. Já falei com meu pai para ficar tranquilo, pois eu estou bem, estou sozinha. Lógico que eu nunca contei para ele o que eu faço, né? E nem para ninguém próximo de mim, que eu sou garota de programa. Pois mesmo essa atividade tendo me ajudado muito, não é a profissão que ninguém se orgulha. Dani, por enquanto estou vivendo um dia de cada vez, mas tenho que decidir meu destino e meu futuro. Pois, se eu realmente decidir me separar de Elbert, eu quero sair de casa antes dele sair da comunidade terapêutica. Quero comunicar a ele enquanto ele estiver internado, pois se eu comunicar isso, sei lá, quando ele estiver fora da clínica, pode ser que ele tenha uma recaída. Se você estivesse no meu lugar, Dani, qual caminho você seguiria? Você daria mais uma chance a ele? Tentaria mais uma vez ser feliz com o pai dos seus filhos? Ou continuaria levando a vida que eu estou levando? Uma vida no qual não me orgulho, mas que me proporciona uma liberdade financeira que eu sei que eu não vou ter ao lado de Elbert tão cedo. Bom, fico por aqui. Muito obrigada pelo espaço. Um beijo para você e para todos que assistem o canal. Alice, um beijo para você também. Obrigada aí por dividir a sua história com a gente, né? Bom, você tá fazendo o que você acha que tem que fazer, né? Vai ter gente te criticando? Vai. Mas é aquilo, só você viu os seus filhos passando fome. Muita gente vai falar, você poderia estar fazendo outra coisa? Poderia. Mas você tentou, não conseguiu. Então, assim, eu acho que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você tá fazendo aí para sustentar seus filhos, né? Tá roubando de ninguém, tá tirando nada de ninguém, vai quem quer. E é isso. Essa parte aí eu acho isso, né? Claro que não é uma profissão, como você disse, que ninguém escolhe, né? Você não cresce pensando, quando você crescer você vai ser o quê? Quero ser garota de programa. Óbvio que não, né? Então, eu acho que você faz realmente por necessidade. Quanto ao Elbert,
Vocês pedem minha opinião, gente, é porque vocês sabem a minha opinião. Claro que eu não daria uma segunda chance. O cara usava droga dentro da minha casa, o cara roubou no mercado, né? Primeiro, que eu não quero uma... E ele não roubou agora, ele rouba desde muito antes, né? Porque você falou desde que namorava, né? Ele levava as carnes, o cara já usava droga. Então, assim, esse rolo dele não é de agora. Não é algo que ele fez para sustentar os seus filhos, igual você está fazendo. É algo que ele fez para sustentar um vício dele, tá? Então, claro que eu não perdoaria. Gente, sinceramente, esse cara pra mim já... Tchau, já... Eu poderia até, né, dar o apoio ali lá terapêutico lá que ele tá fazendo, a comunidade terapêutica, mas sinceramente, não, eu não ia mais querer esse cara dentro da minha casa. Não é esse o exemplo que eu ia querer para os meus filhos. E não é nem só por causa das drogas. É pela questão do cara. Pô, o cara faz as coisas erradas, com 2 filhos, sabe que tá errado, né? Então, assim, procurou, aí vai preso. Então, assim, tava nem aí pra você. Se você tá comendo, se seus filhos estão comendo, se você tem luz dentro de casa, se você não tem, ele não tá preocupado, sabe? Porque uma pessoa que se preocupa com a sua família, ela se preocupa no que ela tá fazendo também. Ela tem que andar no caminho certo. Porque ela sabe que o caminho errado vai levar ela para, né, pagar pelo erro que ela cometeu. Já falei pra vocês, a gente tem um livre-arbítrio nessa vida. E, pô, aí ele usa o livre-arbítrio dele pra usar droga, pra vender carne, que é, como é que é? Desviada do supermercado. Correr o risco de ter traficante na sua porta, te ameaçando com seus filhos, né? Você ter que ser garota de programa para sustentar as suas crianças. Pensa nisso tudo, sabe? Aproveita esse dinheiro aí que você tá fazendo e sim, faça o seu futuro, sozinha. Você não precisa desse homem para nada. Esse homem já diz, chave de cadeia, não é à toa que ele tava lá dentro, né? Então, assim, aproveita, junta o dinheiro, faz sua faculdade de Direito, que você sempre quis ser advogada, né? Aproveita as oportunidades. Aí também, amiga, esse soldador aí sai fora. Não esquece isso de ir pra Fortaleza. Pelo amor de Deus, porque quando a gente tá carente, a gente cai na mão de cada pessoa, entendeu? Cara, resolve a sua vida primeiramente, né? Aí depois, sei lá, se ele for embora, se der certo um dia, ok. Mas assim, foca no que está acontecendo agora. Você está com muito problema para pensar aí no soldador. Você está com 2 filhos, mãe solo, um homem aí numa clínica internado por causa de crack, entendeu? Eu acredito que ele possa sair bem, acredito. Agora, eu até torço para que ele saia bem. Agora, sinceramente, você querer dar uma continuidade ao seu casamento, aí vai depender muito de você, sabe? É algo que eu não posso escolher para você. Eu tô falando assim, se fosse por mim, eu acho muito difícil eu ficar com esse homem novamente, né? Tô falando por mim. Não ficaria, porque a partir do momento que ele coloca os meus filhos em risco, que são, nossa senhora, a prioridade na minha vida, coloca os meus filhos passando fome. Ah, Dani, mas ele foi preso. Foi preso porque não andou dentro da lei. Foi preso porque fez merda. Então, a partir desse momento, vocês acham que eu vou perdoar um homem desse? Mas nunca, nunca. Eu já ia lá na comunidade, sim, já conversaria, olha, não dá mais, né? Não sei se vocês moram de aluguel, não sei o que é. Ó, tô saindo de casa com meus filhos, vou cuidar da minha vida, não é essa vida que eu quero pra mim, não foi isso que eu planejei para os meus filhos, não é isso que eu quero que eles vejam. Ah, mas eu vou parar. Tá, mas aquilo que eu senti por você acabou. Porque as pessoas acham, gente, que elas podem fazer, e a gente perdoar, elas fazem, perdoa. Chega uma hora que esse amor morre, cara.
Chega uma hora que você não tem mais admiração por essa pessoa, você não quer mais estar com essa pessoa. Então, assim, pensa o que você quer, entendeu, Alice? O que você sente por esse homem ainda? Eu não tô, pelo amor de Deus, tô nem falando do soldador. Tô falando o que você sente por esse homem ainda. Você admira ele? É um homem que você gostaria de estar com ele? Você se vê com ele daqui a 10 anos? Você vê ele realmente mudado? Você vê ele realmente, né, tendo um trabalho honesto, parando de usar drogas? Você se vê feliz ao lado dele? É isso que você tem que pensar, tá bom? O que vocês fariam no lugar de Alice? Deixa aí nos comentários, porque ela já falou que gosta de ler os comentários de vocês. Então deixa aí um super beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!